Bem-vindos a esse tópico, tão importante, que é como identificar e como manejar um processo de obstrução das vias aéreas. Meu nome é Arthur, eu sou nutricionista e estudante de Educação Física hoje, pela Unifacisa, e hoje eu estou aqui para a gente comentar um pouco sobre esse tema, A gente vai conversar hoje como identificar, intervir e garantir uma permeabilidade das vias aéreas em um paciente crítico, especialmente quando há risco de obstrução. Também vamos entender a fisiologia das vias aéreas, reconhecer esses sinais de obstrução e aplicar o manejo mais adequado da forma mais segura e eficaz para o paciente. Então, para a gente iniciar essa conversa, a gente tem que entender algumas definições básicas e fundamentos para esse tema. Primeiramente, a gente tem que saber o que é via aérea, Então, basicamente, é a estrutura anatômica que permite a entrada e a saída de ar, tá bom? Então, a gente puxa o ar do ambiente e ela vai para os alvéolos pulmonares, onde vai captar o oxigênio, tá? Uma via aérea comum funciona assim, entra o ar e sai o ar, ok? Então, a gente, com isso, tem que saber o que é a obstrução nessa via. Então, é qualquer condição que impeça parcial ou totalmente a passagem desse fluxo de ar, ok? Num paciente crítico, aquele que apresenta risco iminente de vida, se ele tiver essa obstrução, pode estar levando a uma hipoventilação, uma hipoxemia, falta de oxigênio, rebaixamento da consciência, trauma e etc. Outras coisas que a gente ainda vai comentar ao decorrer dessa conversa. Então, para isso, a gente consegue identificar já algumas causas para essa obstrução, As causas mais comuns que a gente pode estar encontrando em uma situação de obstrução. Então, a principal e mais comum é a queda da língua, tá bom? Em pacientes principalmente inconscientes. Então, a própria língua, ela pode estar obstruindo, a passagem de ar na via aérea. Sangue, vômito ou secreções na hipofaringe, que é onde passa o ar, entre o pulmão e a face, ela pode também estar relacionada com essa obstrução das vias. Fraturas faciais também, como vai ter aquela alteração da anatomia facial, pode ser que alguma coisa acabe obstruindo, E se vai ter fratura, provavelmente vai ter uma liberação, de sangue. Então, esse sangue pode ficar ali onde deveria ser a passagem do ar, tá? Corpos estranhos também, pessoas que se engasgam com algum tipo de alimento ou outros objetos, ou alguns objetos, tá bom? Elas podem ter essa obstrução na via aérea. Um edema também, por exemplo, nas cordas vocais, ela pode crescer em um ponto que vai ter ou parcialmente ou totalmente a obstrução da via, tá? Ou uma posição inadequada, um decúbito dorsal em um paciente com trauma facial pode fazer com que haja essa obstrução na via aérea também. Sim, mas e aí? Existe algum sinal para a gente saber se a pessoa está obstruída, com as vias aéreas obstruídas? Sim, existem alguns sinais, a gente vai comentar, mas é importante lembrar que nos primeiros socorros, um dos primeiros pontos é analisar na boca, se tem alguma coisa impedindo a passagem de ar, tá? Mas assim, quais são os sinais que a gente pode analisar? Se a pessoa está roncando, se está com alguma secreção, tá bom? Se tem retrações intercostais, o que seria isso, Durante a inspiração, a gente espera que os músculos intercostais externos e o diafragma se contraiam, tá bom? Expandindo o tórax e diminuindo a expressão intratorácica, puxando o ar para dentro. E aí, quando há uma obstrução das vias aéreas ou um colapso pulmonar parcial, o paciente precisa forçar muito a entrada de ar, o que cria uma pressão negativa tão intensa no tórax que a pele e os músculos entre as costelas são puxados para dentro. Então você literalmente vê os espaços entre as costelas afundando, tá? E isso pode aparecer em uma obstrução. Então a gente tem também a cianose ou uma respiração em gangorra. O que seria isso? O tórax e o abdômen expansionam juntos na inspiração e relaxam juntos na expiração. Isso é o que acontece normalmente. Já na respiração em gangorra, quando o tórax sobe, o abdômen afunda. E quando o abdômen sobe, o tórax afunda.
E isso ocorre porque o diafragma e os intercostais estão fadigados ou há instabilidade torácica. Então o corpo usa padrões anormais para tentar respirar, tá? O que pode acontecer também em casos de obstrução, tanto crônica quanto aguda, tá? Bom, então a gente já teve uma introdução sobre o tema, a gente já viu definições importantes, né? Conceitos, a gente já viu causas e sinais de obstrução. Não é verdade? Então, o que seria interessante agora é entender o que é que essa falta de oxigênio, né, a obstrução, ela pode fazer com o nosso corpo. Então agora a gente vai entrar em um processo mais técnico, um pouquinho, e que demanda mais atenção para entender o processo. Então tá, quando a gente falta oxigênio, a gente vai pensar muito em músculos e coração, que também é um músculo, tá? Então sem oxigênio, o que é que acontece com eles? O nosso corpo ele vai entrar em um metabolismo anaeróbico, que é a produção de energia sem o oxigênio. O que normalmente acontece é que a gente passa a maioria do tempo em um processo aeróbico. Então a gente produz energia através de glicose, tá? E oxigênio. Isso é um processo mais eficaz para a gente produzir energia e o que a gente consegue passar mais tempo com ele. Então quando esse oxigênio acaba, o nosso corpo acaba entrando em um processo anaeróbico, tá? Como já foi explicado. E aí, a mitocôndria, ela não consegue oxidar o piruvato, tá? Que é um produto da glicose que normalmente entraria no ciclo de Krebs, onde vai ter todo um processo para a produção de ATP. Nesse caso, o piruvato, em vez de entrar nesse ciclo de Krebs, virando acetil-CoA, ele vai formar o lactato. Tenho certeza que muita gente já ouviu falar sobre o lactato, né? E em uma tentativa, ele faz isso em uma tentativa de regenerar essa energia, certo? Só que a produção de lactato para produzir ATP não é muito eficiente. Ela acaba sendo insustentável, tendo em vista que ele gasta mais ATP para produzir do que ele fornece ATP na quebra. Então acaba sendo algo insustentável para o nosso corpo. Então não conseguimos passar muito tempo nesse processo. Então isso, quando a gente pensa nos músculos, esse acúmulo de lactato e de íons H+, que acaba acumulando também na quebra da glicose, ele vai trazer uma acidose metabólica, o que pode gerar dor, queimação ou a perda de força, que normalmente a gente vê muito em um processo de musculação, de exercício físico, né? Então a gente tem aquela fadiga muscular precoce, incapacidade de manter as contrações eficientes, e até uma ativação de nociceptores, que causam um desconforto respiratório. Isso no músculo, certo? E por que isso é interessante saber? Porque o nosso coração, ele é um músculo também, né? Então o miocárdio é altamente dependente de oxigênio e do metabolismo aeróbico. Então na ausência do oxigênio, ele tem uma redução severa da produção de ATP, tem um comprometimento, além disso, na bomba de sódio e potássio, que está relacionado com a contração também, tá? Então, tem um acúmulo de sódio por essa desregulação intracelular, o que causa um inchaço celular, e com a liberação de cálcio disfuncional, vai também ter a disfunção contrátil e até arritmias cardíacas. E se passa muito tempo, né, passa essa hipoxemia prolongada, acaba causando uma necrose celular pela falta de oxigênio e a morte tecidual, o que gera, no final, um infarto. Então, resumindo aqui, quando a gente vê no músculo esquelético, a falta de oxigênio causa fadiga, acidose, perda de força. No diafragma e nas intercostais, a gente tem uma incapacidade de manter a ventilação. Tá? No miocárdio, função elétrica, né? A gente tem uma disfunção nisso, gerando uma arritmia e uma parada cardíaca. E no sistema nervoso central, a gente tem uma hipóxia cerebral, o que vai causar um rebaixamento, uma convulsão ou um coma no final das contas, certo? E agora a gente vai ver como manejar, né, numa situação dessa. Então a gente vai ter alguns níveis de gravidade.
tá bom? E de manejos. Então, ó, nível 1 seria as técnicas manuais básicas. Então, você é uma pessoa que está ali numa situação que aconteceu alguma coisa e você não tem nenhum equipamento. Então, são os primeiros passos que qualquer socorrista pode e deve fazer imediatamente ao se deparar com um paciente inconsciente e com dificuldade de respirar, tá bom? Então, a gente tem as técnicas, ó. A primeira é a elevação do queixo ou chin lift, tá? Então, você levanta o queixo para frente e para cima. E é usado quando não há suspeita de lesão na coluna cervical, tá bom? A segunda é a tração da mandíbula, ou jaw thrust. Então você empurra a mandíbula para frente sem mexer o pescoço e é usado quando há suspeita de trauma cervical. E o terceiro, posicionamento lateral, que é, por exemplo, você é uma posição de segurança. Então você precisa sair, só que a pessoa está inconsciente e caso ele chegue a vomitar, pode ser que ele aspire o vômito dele. Então isso, para não acontecer, a gente vira a pessoa para o lado direito, pela anatomia do pulmão, tá? Fazendo com que, caso ele tenha um vômito ou algo, aquele vômito não chegue a obstruir a via aérea dele. Tá? Então percebam, sempre analisando se a pessoa tem algum trauma cervical, porque caso você faça alguma dessas técnicas e a pessoa esteja com algum problema cervical, você pode até estar piorando a situação dele. Então essas 3 técnicas que a gente viu foi o nível 1. O nível 2 é quando a gente tem alguns equipamentos simples. Então a gente tem alguns dispositivos básicos que ajudam a manter a via aérea aberta, mas sem invadir profundamente o corpo. Eles são rápidos, fáceis e seguros de usar. Então a gente tem o tipo 1, que é a cânula orofaríngea, ou OPA. Ele é feita de plástico, entra pela boca e empurra a língua para frente. E é usada somente em paciente que está inconsciente e não tem reflexo de vômito. Já a cânula nasofaríngea, ou NPA, ela é um tubinho de borracha que entra pelo nariz e pode ser usada em um paciente mesmo se ele estiver semiconsciente ou tiver reflexos de vômito. Então, o objetivo desses dois é impedir que a língua ou outros tecidos fechem a garganta, especialmente quando a pessoa está mole ou desacordada. No nível 3, a gente já tem alguns equipamentos mais avançados que podem melhorar ou até substituir a ventilação, usados por profissionais mais treinados, como socorristas avançados, enfermeiros ou médicos. Então a gente tem as máscaras laríngeas, que elas entram pela boca e selam a região da laringe. Então não precisa entrar na traqueia. Elas são rápidas de usar, boas em situações de emergência. Temos também a intubação endotraqueal, que é um tubo que entra diretamente na traqueia, precisa de uma visualização das cordas vocais e um uso laringoscópico e prática. Tá? Então ele oferece a via aérea mais segura e protegida contra aspiração. E tem como objetivo esses dois garantir uma via aérea definitiva, estável e com boa ventilação, especialmente se o paciente estiver muito grave ou inconsciente. No nível 4, a gente tem o acesso cirúrgico. Então esse é o plano D. Só se usa quando nenhuma das opções anteriores funciona ou há uma obstrução total da via aérea superior. E é a cricotireoidotomia. É um corte feito na membrana, tá, do pescoço, entre cartilagem, tireoide e cricoide. Um tubo é inserido para ventilar o paciente e é usado em trauma de fase com sangramento massivo, queimaduras com edema de glote ou uma obstrução total por corpo estranho, tá? Então ele tem como objetivo criar uma porta de emergência diretamente na traqueia, onde há o tempo ou acesso por cima, certo? Então agora que a gente já viu esses métodos de assistência, a gente até pode usar um exemplo, né? Então vamos pensar num paciente com trauma de face, inconsciente e com sangramento ativo. Então além dele poder ter uma obstrução ali pela alteração na anatomia facial, ele também pode estar sendo obstruído pelo sangramento que está ativo ou até mesmo pela língua por estar inconsciente, certo? Então ele tem esses riscos de obstrução. E o que se deve fazer? Caso não tenha lesão cervical, vamos posicionar ele sentado, aspirar o sangramento, tá? Porque a obstrução por líquido, só aspiração. Vamos fazer os métodos, como a gente, nesse caso, do nível 1, ou manter a posição original também, se for viável. Então a gente pode fazer o chin lift, tá? E vai, provavelmente, depois da aspiração, ajudar. Só que você percebe que essa aspiração já vai ser com equipamentos. Então você não consegue fazer ele só manualmente, sem nenhum equipamento.
Então, considerações finais sobre esse tema, a gente percebe que sempre tem que ter uma preservação da coluna cervical durante o manejo. E a prioridade é sempre abrir as vias aéreas sem agravar essas lesões. Essa obstrução, ela também pode ser dinâmica. Então, um paciente em decúbito dorsal pode obstruir ao ser movimentado. O oxigênio suplementar nunca compensa uma via aérea obstruída. Então, o mais importante é desobstruir primeiramente a via aérea. E aí, gente, para encerrar esse tema, na cadeia do atendimento pré-hospitalar, manter uma via aérea desobstruída é o elo mais vital de todos, tá? Em segundos, a obstrução pode tirar a vida de um paciente que ainda tinha chance. Então, a intervenção rápida, correta e consciente pode salvar a vida dessa pessoa. E com isso, com esse pensamento final, a gente encerra esse tema aqui. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês e que tenha ficado de uma forma simples, apesar de muitos termos técnicos, né? Mas espero que todos tenham gostado e entendido sobre o tema.